Olá, você está no canal Boas Novas de Jesus Cristo, um canal onde nós unimos a nossa fé para orar pelas nossas casas, nossos lares, né? Nós edificamos nossas vidas na rocha que é Jesus Cristo. Porém, hoje é necessário nós falarmos a respeito de um caso triste, que é o caso da menina Martinha, e que vem chocando o Brasil. É necessário que a gente fale a respeito, especialmente para você que está inserido, né, dentro do contexto congregacional evangélico, você que é pai, você que é mãe, você que é irmã, irmão, tio, você que tem crianças, adolescentes convivendo ao seu redor, interagindo com vocês, todos nós, toda a comunidade, principalmente evangélica, que é o meu público principal, precisa estar atento às questões concernentes ao bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa vulnerável, né? Que pode ser um idoso, uma idosa, uma pessoa deficiente física ou mental. Então vamos trazer esse assunto da menina Martinha nesse vídeo e que levanta debates sobre violência doméstica, sobre maldade humana, sobre justiça e sobre proteção da criança e do adolescente. E por que eu vou falar a respeito do caso Marta nesse canal, que é um canal de boas novas, é um canal de evangelismo, é um canal que é um instrumento para pregar o evangelho do Senhor? Porque algo que chamou a atenção de muitos espectadores, né, é que a menina frequentava uma igreja. Nós não sabemos quais eram as circunstâncias, qual a constância da frequência dela, mas o vídeo que está circulando é dessa menina louvando em o púlpito, né, de uma determinada igreja. Então, por isso, é pertinente que o assunto seja tratado nesse canal. Tudo bem? Então, Marta Isabelle da Silva Santos, segundo diz a grande mídia, uma adolescente de 16 anos que foi amarrada e torturada até a morte no seio familiar. Essa informação está sendo apurada, né? Se de fato foi no seio familiar ou como alegou o pai dela. Essa moça ela teve a vida e os sonhos brutalmente interrompidos pela maldade humana. Infelizmente, a conclusão que se tem é de que, na verdade, toda a brutalidade aconteceu sim no seio familiar, né? Já que o próprio pai confessou em um bate-papo com os policiais, ele estando na cela, como vocês verão na imagem, ele foi narrando a respeito. Ele disse que a mocinha havia fugido, que ele tinha amarrado, mas de início ele tentou esquivar-se da responsabilidade, né? Nós não sabemos até onde vai a responsabilidade dele nessa situação, nesse desfecho tão monstruoso, mas houve a tentativa aí de se esquivar da responsabilidade, dizendo que a moça havia fugido, passado 3 meses fora e retornou para a residência deles, absolutamente ferida, pediu um prato de comida e logo após desfaleceu, vindo a óbito. Bom, o posicionamento inicial da perícia é de que essa garota ela foi encontrada morta em circunstâncias que apontam para tortura e muita violência. Há canais que já relatam com uma certa riqueza de detalhes, dolorosa, né, tenebrosa, a realidade em que a menina estava, onde há indícios de que ela tinha vermes em partes do corpo, né? Foi relatado que supostamente a menina teria
o que se em algumas regiões do país chamam de tapuru, na região dos pés dela. Então, vejam a dimensão do sofrimento que essa garota chegou a passar, porque para chegar nesse extremo é necessário muita negligência. Vejam, dentro de uma série de alegações, uma das narrativas que a polícia está transmitindo a respeito do pai é de que ele teria dito que a menina Marta teve uma discussão com a madrasta e que houve aí a solicitação de repressão, de que o pai repreendesse a garota. Que repreensão! Até onde vai a maldade humana, em que pese nós não sabermos a verdade real dos fatos, o que efetivamente aconteceu no interior daquela residência, ou quais sejam as narrativas reais. O fato é que, ao chegar no local, relata-se que as roupas da garota haviam sido queimadas. Uns dizem que, ao chegar, a polícia encontrou o pai ainda na residência. Outros dizem que ele havia fugido para a casa da genitora. O fato é que a adolescente desceu à sepultura dessa forma tão precoce e brutal. Enquanto eu pesquisava para gravar esse vídeo, eu achei novas informações, um tanto assustadoras, a respeito do desenrolar dos fatos que levaram a esse fim tenebroso, né? O qual teve a menina Marta, ela que foi morar com o pai, Caleb José da Silva, e sua madrasta, Ivonice Farias de Souza, ainda criança, no estado de Rondônia, e ambos os adultos ostentavam títulos religiosos. No YouTube, eles se auto-intitulavam pastores. O que a gente não sabe é se trata-se de uma mera autodenominação, né? Ou se efetivamente eles foram consagrados. O fato é que desde o ano de 2023, a garota deixou de frequentar a escola, pelo menos é o que se diz nos demais vídeos que vocês podem encontrar a respeito do fato na internet, e que o seu pai pediu a sua transferência para outro estado, né? Porém, desde então, ela nunca mais voltou a estudar. Conta-se também que a menina Marta era levada aos cultos religiosos na companhia de seu pai, sua madrasta e avó paterna, e que ela gostava muito de cantar, né, nesses cultos. É o que de fato a gente consegue observar nesses vídeos que estão passando aí, enquanto você ouve a minha narração. E efetivamente a voz da garota era uma voz muito bonita, ela tinha talento para louvar, né? Porém, em dezembro de 2025, próximo das datas comemorativas, os vizinhos não viram mais a Marta, né? E segundo o que se ouve em narrativas que estão circulando, é que quando questionados sobre a menina, os responsáveis diziam para uns que ela estava na casa de parentes e para outros que estava em retiro religioso. Vejam, há um áudio que foi compartilhado, onde essa mulher que se auto-intitulava pastora pedia orações pela garota em um grupo, e ela chamava a todos para que naquela madrugada eles orassem pela menina, dizendo que a garota havia sido desenganada pelos médicos e que estava muito debilitada. Vejam bem, até o momento dessa gravação, não há relatos de registros médicos da menina, nada que aponte que ela tenha sido levada a algum médico, né? Ou diagnosticada com alguma enfermidade. O que se diz é que, ao ser visitada por algum outro religioso, Marta já estaria com fratura exposta e acometida das feridas e vermes. Muito bem, no dia 24 de fevereiro de 2026, a polícia recebe a alegação da madrasta de Marta, né, onde ela dizia que a garota havia desaparecido entre 2 a 3 meses e havia retornado à casa muito debilitada. Ao chegar na casa e ser levados até o quarto onde o corpo da adolescente estava, a madrasta
Segundo relatam os vídeos que estão circulando na internet, ela repetia a história de que Marta chegou na casa andando, né? Todavia, ao ver o estado do corpo, os policiais disseram ser impossível que a garota tenha chegado andando, já que eram vários ferimentos abertos. Ferimentos com ossos expostos, além de ferimentos nas costas, o que dava indícios de que a menina não mudava de posição durante muito tempo. Havia marcas de que ela teve amarrada e um quadro de desnutrição severa. E segundo esses relatos, chamou a atenção da polícia o fato de haver muitas fraldas sendo queimadas junto às roupas da adolescente. É importante frisar que o pai da adolescente, ele informou que à noite ele passou a amarrar a menina Marta para que ela não fugisse. E esse fato nos leva a entender que a violência foi escalonada, ou seja, essa violência perpetrada contra a garota foi evoluindo para formas mais graves até chegar no óbito dela. Enquanto a madrasta repetiu a narrativa inventada várias vezes, o pai confessou que manteve a filha em cárcere privado e relatou que ela foi amarrada, né, como uma punição pela discussão dela com a madrasta, que pediu que a garota fosse punida, como eu falei no início desse vídeo. E se for o caso, que acreditamos que de fato foi, a gente vê o nível da maldade humana e o quão as pessoas estão despreparadas para cuidar, porque falta amor, né? Deus conceda à humanidade a graça de secar o ventre das mulheres que são demônios encarnados, dispostos a abandonar seus filhos, e dos pais que também são demônios encarnados, de modo que eles não possam gerar filhos para não maltratá-los, não colocar no mundo seres que venham a sofrer terrivelmente como a garota Marta. Vejam que, pelas informações que temos até agora, quando os acusados foram questionados sobre como aqueles ferimentos surgiram na adolescente, eles supostamente não souberam explicar. Porém, há nesses vídeos que você está assistindo enquanto eu falo a respeito dessa triste história verídica, em que um desses vídeos a mocinha ela está sentada bem afastada e dá para ver que haviam ataduras nas pernas dela, né? Isso se deu em uma sessão religiosa, onde ela estava sentada e a madrasta estava presidindo a sessão, né? Esse registro, ele demonstra que a menina poderia já estar vindo sofrer violências domésticas há um certo tempo, né? Mas ninguém interviu, ninguém percebeu, ninguém perguntou porque ela, uma moça tão jovem, estava com os joelhos enfaixados, enfim. Quem sabe se houvesse um mínimo, né, de amor ao próximo, nas instituições que se chamam de igreja, essa menina teria sido percebida na tormenta que ela estava atravessando. Quem sabe pudesse estar viva. A gente sabe que é muito delicado se intrometer, entre aspas, na vida do outro, questionar a respeito da família do outro, mas quando se trata de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa vulnerável, se intrometer é necessário, porque se aqueles que têm o dever de cuidar e zelar não o fazem, eles só podem contar com você abaixo de Deus. Você, abaixo de Deus, é a esperança que eles têm
próximo para sair daquela situação, né? Então, quem dera aqueles que estavam ao redor da moça pudessem ter intervido e impedir que ela chegasse a um estado tão tenebroso, tão desumano, aonde uma moça jovem chegou aí para o leito, usar fralda. Olha o nível da maldade que essa menina não enfrentou, ao ponto de não ter força de fugir definitivamente, porque a violência psicológica também tem esse poder sobre a vítima, né? Que é o poder de paralisar, de impedir que a pessoa rompa aquele ciclo de agressões. Falando de um modo geral, falsos cristãos são exímios e enganadores, eles são excelentes em promover violência psicológica, violência verbal, debaixo de um manto de suposta santidade. Eles conseguem criar barreiras ou cortinas de fumaça aonde pessoas em volta não são capazes de identificar o quão demoníacas essas pessoas são. Eles são muito bons em torturar psicologicamente vulneráveis, né? Eles são muito eficientes em paralisar suas vítimas através do poder de palavras tenebrosas, através da exposição a uma convivência horrenda com eles. Vejam que o simples fato de o pai relatar que a garota estava fugindo e ele se sentiu no direito de amarrá-la, né, para impedi-la de fugir à noite, isso já deixa claro que algo não estava indo bem dentro daquela casa. Nenhum adolescente ou criança vai querer fugir de um lar onde há amor, onde há carinho, onde ele é respeitado, onde ele é assistido em tudo quanto um ser humano tem direito, né? Ou nas suas necessidades básicas. O adolescente e a criança tende a querer fugir quando há abusos. E a gente entende que num primeiro momento a menina Marta tentou se desvencilhar do que estava acontecendo com ela e que nós ainda não sabemos ao certo, mas que trouxe um desfecho tão terrível para a vida dela. O fato é que, estando em uma situação de subjugação, onde pessoas monstruosas conseguem dissimular suas malignidades e manter suas vítimas caladas, muita coisa pode acontecer a essa vítima. Deus nos deu escape e livramento desses seres tenebrosos. Deus também nos deu escape e livramento de qualquer característica que não agrade a Ele em nós e em nossos corações. O Senhor nos capacite a sermos sempre amáveis uns para com os outros, porque isso é evangelho. Amor é perceber a dor do outro e, se puder, intervir, ir para cima, porque o Senhor, Ele não tem nos dado espírito de temor, mas de ousadia. Um outro ponto a ser observado que aconteceu com a menina Marta é a questão do isolamento. Nós que somos cristãos e todos quanto congregam em igrejas e que veem ali famílias levarem seus filhos, né, maridos irem com suas esposas, etc., precisam estar atentos a esse detalhe. Um dos indícios muito fortes de que algo não vai bem é quando há o isolamento de um dos membros, né? O isolamento da pessoa vulnerável do mundo exterior é um forte indício de que algo tenebroso pode estar acontecendo, porque a falta de contato externo impossibilita que a vítima seja retirada do ciclo de violências, impossibilita que ela seja ajudada ou mesmo que ela relate o que se passa.
Percebam que pequenos, né, crianças no caso, quando estão sendo submetidas a algum tipo de abuso, uma das primeiras coisas que os pais fazem, né, ou os responsáveis que estejam perpetrando o abuso, é retirá-las do convívio escolar. Por quê? Porque a criança tem nos professores, nos diretores, nos funcionários daquela instituição, uma possibilidade de ser percebida na dor, no sofrimento que está vivenciando. Então, uma das primeiras providências do abusador é isolar a vítima. Por isso é importante ficar atento. Se a pessoa frequenta o culto com frequência, tem uma regularidade, de repente some, como foi o caso da menina Marta, que via de regra tinha que acompanhar a madrasta, pelo menos é o que se percebe nos vídeos, e numa das falas da própria madrasta, quando ela disse que a garota estava debilitada, mas ela não explica o porquê, e disse que tinha que levar, né? E ali, depois a menina simplesmente some. Como eu disse, para uns que perguntavam, dizia-se que ela estava com familiares, para outro que ela estava em retiro religioso, e na verdade a menina estava sendo torturada, vivendo o inferno na terra. Quantas pessoas hoje vivenciam esse tipo de realidade? Quantas pessoas têm vivenciado verdadeiros infernos no seio dos lares onde vivem, principalmente lares que se dizem religiosos. Dizer religiosos até podem ser, só não são de Cristo. Porque quando lá é de Cristo, a realidade é outra. No lugar onde Deus habita, a paz, a ordenança, a saúde. O diabo não tem lugar. Outro detalhe importante que podemos observar até aqui é a questão da debilidade, né? As debilidades causadas em decorrência dos abusos favorecem os monstros humanos, porque facilita a ação deles, paralisa a vítima, faz com que ela fique ainda mais presa àquela circunstância em decorrência das sequelas emocionais, em decorrência das sequelas psicológicas. Vejam que histórias como a de Marta e Isabelle nos lembram da importância de proteger nossas crianças, adolescentes, pessoas vulneráveis, da importância de prestarmos atenção aos pequenos sinais. Uma casa onde haviam 3 adultos, inclusive uma idosa e uma adolescente, tem uma história com desfecho tão feio, tão tenebroso. Como pessoas se ajudam em práticas tão terríveis. Que pseudo evangelho é esse que fala-se em conquistar carro, em abrir portas, em tantas coisas, mas o mínimo, o básico que Jesus nos ordenou não é praticado no seio das congregações e dos lares que se dizem de Deus, que é a prática do amor. Pessoas como esses tais que se auto-intitulavam pastores não tiveram amor por uma alma, por uma vida. O que se passava no coração dessa garota com 16 anos, vendo seu pai, sua madrasta, fazer discursos a respeito de costumes, né? A respeito de como se vestir ou não nas igrejas, enquanto dentro de casa ela vivenciava horrores. Somente eles sabem o que acontecia dentro daquele lar. Há indícios de que eram coisas tenebrosas, tanto que a menina teve a vida encerrada nesse desfecho tão triste, né? Nós sabemos que o Senhor julgará todas as coisas. Então, entregamos nas mãos de Deus essa situação. Fica para nós a reflexão de prestarmos atenção
aqueles que estão ao nosso redor, que têm sobre seu poder a guarda de pessoas vulneráveis e a consciência de que nós também somos responsáveis pelos adolescentes e pelas crianças que convivem conosco, que convivem nos ambientes onde frequentamos. E isso não é um mero discurso, vamos supor, moralista. Não, a Constituição Federal do nosso país, ela estabelece isso. As pessoas que estavam ao lado da menina Marta também tinham o dever de socorrê-la. Não devemos nos esquecer que quando você é de Deus, você tem frutos de Deus. Mas quando o Espírito que habita em você não é o Espírito de Deus, os frutos também aparecem. Fica aí a reflexão. E nós ficamos na dispensação do Senhor, né? Acerca de todas essas coisas. Então, esse relato não é apenas sobre uma tragédia, mas é sobre também a necessidade de mudança na postura de muitos que se dizem de Deus, mas não conseguem amar o próximo o suficiente para perceber a dor dele, né? E de alguma forma, se puder, intervir, porque nem sempre é possível. Então, pode ser, eu espero, que a memória da menina Marta e Isabela inspirem toda uma atenção mais dedicada, né, a esses vulneráveis, no sentido de zelar, velar por eles. Jesus disse para que a gente não fique preocupado apenas com os nossos próprios interesses, né, mas se importe também com o próximo. E isso é o que a gente menos vê na casa do Senhor. Ainda hoje, eu me lembrava da minha infância, quando tinha uma senhora que ela era assembleiana, ela era muito idosa, eu ainda criança, né? E ela costumava fazer cultos na frente da casa da minha avó, que era onde eu morava na época, e ela ia lá dedicar o tempo dela para pessoas que não tinham nada para oferecer para ela. Não havia adultos na casa da minha avó naqueles horários, porque os adultos estavam trabalhando ou fazendo outras demandas na rua, mas haviam crianças na casa da minha avó. E eu tenho essa lembrança agradável dessa senhora. Chamavam-na de Irmã Adriana. E depois eu ouvi relatos de que ela providenciava roupas para doar, roupas doadas para as minhas tias, enfim. Eram pessoas que não tinham nada para oferecer para ela, não dariam retorno, mas ela fazia a obra. E eu creio que se ela permanece, né, até hoje, eu creio que ainda que aqueles que foram contemplados pelo bem que ela fez não a procure para conversar, quem sabe agradecer, para falar a respeito, talvez nem lembre. No céu há registros. As obras dela estão diante de Deus. Eu creio, né? É uma lembrança, uma das poucas lembranças agradáveis que eu tenho da minha infância. E só agora, depois de adulta, eu consigo ver a importância de você dedicar o seu tempo para alguém que não tem nada para te oferecer. E isso está cada vez mais raro na casa do Senhor, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem esfriado. O que se vê com muita dedicação e devoção nas reuniões que se dizem para Deus são pessoas muito mais preocupadas com suas próprias demandas, preocupadas em conquistar os carros, conquistar bens materiais. Não é pecado, mas a preocupação está restrita a isso. São pessoas que estão preocupadas apenas com o seu próprio ventre, e isso é pecado. Nós não temos esse direito. Quando a gente resolveu pôr a mão no arado e se declarar cristã, viver segundo a imagem e semelhança de Cristo, nós temos obrigações. E uma dessas obrigações é nos importarmos com quem está do nosso lado. Claro que nem sempre é possível
fazer exatamente como devia ser feito, mas a gente precisa se esforçar para que situações como esse, do caso da menina Marta, não aconteça no meio do povo de Deus. Não é possível que ninguém tenha sido capaz de identificar que a adolescente estava sofrendo. Disse até que um homem também denominado pastor visitou a menina, que ela já estava debilitada, terrivelmente debilitada, mas ela não foi socorrida, não foi feito boletim de ocorrência. Ou seja, esse senhor que supostamente foi visitar a menina Marta, ele poderia ser a última esperança abaixo de Deus, né? Alguém que pudesse abrir a boca em favor dela, identificando a maldade e a malignidade que estava acontecendo no seio daquela residência. Entretanto, não foi feita nenhuma comunicação ao Conselho Tutelar e nem muito menos o Ministério Público tomou conhecimento sobre o que estava acontecendo com a menina Marta. Certamente que esse tipo de escândalo é próprio desses últimos tempos, mas ele também escancara um fato no meio do povo de Deus, que é a incapacidade de identificar os falsos profetas, a incapacidade de identificar aqueles que não falam por meio do Evangelho de Jesus Cristo, não pregam o Evangelho verdadeiro, não são boca de Jesus na terra, na verdade, estão à procura de seus próprios interesses. Jesus disse que aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos e negou a sua fé. E nisso a gente entende que é impossível você estar em Cristo e não se importar com os seus, com aqueles que moram no seio do seu lar, porque a família é o primeiro ministério de todo e qualquer cristão. Essa menina, ela vinha sendo fisicamente abusada, psíquica e emocionalmente destruída por pessoas que se davam o direito de se autodeclarar pastores. Pessoas que abriam a Bíblia, que queriam ensinar e exortar enquanto estavam destruindo por dentro um membro da própria família. A primeira lição de amor que a menina Marta deveria ter aprendido era dentro de casa, mas na verdade o que ela conheceu foi a maldade humana, através daqueles que deveriam mostrar para ela o caminho da salvação. E fica aqui o alerta para você que ousa pregar e dizer que profetiza na casa do Senhor, se você não anda nos caminhos do Senhor, cuidado. Cuidado, os tais que falam até mesmo em línguas na casa de Deus e perante os demais irmãos, sendo verdadeiros demônios dentro de seus lares. Cuidado para que essas línguas que você fala não estejam testemunhando contra você mesmo, não estejam liberando contra você mesmo palavras tenebrosas, porque a Bíblia diz que o dom, aquele que fala em língua através do dom do Espírito Santo, edifica-se a si mesmo. Mas se não é o Espírito Santo do Senhor que fala através da boca desse indivíduo que na igreja se faz parecer crente, mas em casa é um demônio para os próprios filhos ou pessoas que dependem dele, né? Ou que dependem dela, ou às vezes para uma esposa que não trabalha, que é totalmente dependente, se essas pessoas não têm conduta de Deus dentro de seus próprios lares, certamente que o idioma que eles estão falando não é do céu e não vem do Senhor. Mas nós sabemos que chegará o dia em que todos nós prestaremos contas ao Senhor acerca de absolutamente tudo. Nós prestaremos contas até daquilo que sai da nossa boca. Quanto mais o bem ou o mal que se fez ao próximo.
Então fica aqui o alerta para que o povo de Deus busque mais de Deus e procure tomar posse do dom de discernimento de espíritos, para não estar dando ouvido a qualquer voz de espírito enganador, para que não haja no meio da Igreja de Cristo a incapacidade de identificar pessoas que não estão em Cristo, pessoas que falam de Cristo, mas suas condutas são demoníacas. Veja, ainda que uma pessoa endemoniada não pratique claramente as suas obras tenebrosas diante dos seus olhos, o espírito que está nessa pessoa dá sinais. O espírito que está em você vai testificar de que o que habita naquele indivíduo não provém de Deus. Então, é necessário que a Igreja de Cristo desça mais ao pó, ore mais, para que tome posse do dom de discernimento de espírito. E esses indivíduos, esses tais que se dizem de Deus, sejam desmascarados publicamente antes que consigam praticar o mal contra o pobre, o necessitado, contra o vulnerável. Amém? Fique na paz.